Agora uma pergunta interessante. Como é que se produz o álcool anidro? Isso é um aprofundamento. Pessoal, nos postos de gasolina existem dois tipos de álcoois. Quando você coloca álcool no seu carro, frentista, coloca aí R$100 de álcool. Você está colocando no tanque do seu carro álcool e água. O álcool que é vendido no posto de gasolina, quando você está botando álcool no seu carro, é álcool e água. Arredondando, 96% de álcool, 4% de água. É o álcool hidratado. Tem água dentro, 4%. Esse 4% de água não vai causar nenhum problema para o motor do seu carro, ok? Mas quem lembra do módulo passado, 96% de álcool e 4% de água é uma mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica tem ponto de ebulição constante. Então não dá para separar por destilação fracionada. Se você pegar esse álcool hidratado e colocar lá no destilador, os dois evaporam juntos. Na destilação fracionada, 96% de álcool e 4% de água tem ponto de ebulição constante. É uma mistura azeotrópica. Evapora os dois, não dá para separar. Por isso que eles não separam. Você coloca no seu carro 4% de água. Não vai causar nenhum problema, não vão querer gastar mais para separar esses 4%. Mas quando você coloca gasolina no tanque do seu carro, você coloca álcool também. Porque aqui no Brasil, já sabemos disso, a gasolina no Brasil ela tem etanol. De ano para ano varia um pouquinho, entre 20% até 25%. Depende da produção de etanol aqui no país. Só que esse álcool que está misturado na gasolina é um álcool anidro. Não tem água. E Alexandre, então como é que se produz álcool anidro? É o nosso aprofundamento. Como é que eles conseguem tirar 4% de água de dentro do álcool? Se é uma mistura azeotrópica, não dá para fazer destilação fracionada. Não dá para separar por processo físico. Lembra que no começo do módulo, eu disse que todos os processos que a gente ia falar aqui são processos de separação de misturas, processos físicos. Tudo que a gente falou até agora. Destilação simples, destilação fracionada. Nós não fizemos nenhuma reação. Usamos apenas processos físicos. Mas se você quiser separar os 4% de água dos 96% de etanol, não dá para fazer nem por destilação fracionada. Porque é uma mistura azeotrópica, eles evaporam em temperatura constante. Evaporam o álcool e a água juntos. Você não consegue separar. Os dois entram em ebulição. Então você tem que fazer uma reação química. Então eu vou mostrar aqui qual é a reação química, o processo químico, fenômeno químico que você utiliza para separar 96% de etanol, 4% de água para produzir o álcool anidro, que é o álcool que está misturado na gasolina. Quando você coloca gasolina no seu carro, você está colocando também álcool. Né? Isso no Brasil, porque tem outros países que não misturam etanol na gasolina. Misturar etanol na gasolina, ecologicamente falando, é uma coisa boa, porque o etanol é um combustível renovável, né? E a gasolina não. Ok? Então, lembrando do módulo passado, as misturas azeotrópicas não podem ser separadas por processos físicos, nem mesmo por destilação fracionada. Por quê? Porque elas têm um ponto de ebulição constante. No módulo passado, a gente falou da mistura azeotrópica etanol e água. Etanol 96%, arredondando, e água 4%. Ela tem um ponto de ebulição constante, em torno de 78 graus Celsius. Mas existem outras. Acetona, 86,5% e metanol, 13,5%. O ponto de ebulição dessa mistura é 56 graus Celsius. Etanol, 7% e cloroformo, 93%. Também tem um ponto de ebulição constante, 60 graus. Ácido fórmico, que é o ácido metanóico, 77,5%. E água, 22,5%. Também tem um ponto de ebulição constante, 107,3 graus. Então, todas essas misturas azeotrópicas, elas não podem ser separadas por destilação fracionada. Você teria que fazer alguma reação química para separar. No caso, eu vou lhe ensinar agora como é que separa álcool e água quando estão fazendo uma mistura azeotrópica. Eu quero me livrar da água, o que me interessa é o etanol. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer uma reação com essa água para consumir a água. E é uma reação bem simples e relativamente barata. Né? Por quê? Para obter o álcool anidro, que seria o álcool puro, o álcool sem a água, né? Você vai usar agora um processo químico. O que é que você faz? Lembre-se, eu tenho aqui etanol,
96% de etanol e 4% de água. Imagine que eu tenho 100 litros aqui de etanol anidro. Desculpem, de etanol com água. 96% de etanol, 4% de água. O que é que eu faço? Eu coloco cal virgem. Cal. Óxido de cálcio. Cal virgem, também chamada de cal viva. Coloco dentro dessa mistura. Coloco ali um monte de cal dentro do etanol com água. Essa cal, que é um óxido básico, reage com água. Você vai estudar isso no módulo de funções inorgânicas, reações inorgânicas. Os óxidos básicos reagem com água produzindo uma base. Então a água vai ser consumida pela cal, produzindo hidróxido de cálcio, que é uma base, um óxido básico, reage com a água, produzindo uma base, que é uma base insolúvel. Ela precipita. Então a água que estava ali não vai mais existir. Eu coloco cal virgem em excesso, ele consome toda a água e se transforma em hidróxido de cálcio. Depois que essa reação química acontecer, por isso que não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico, porque eu transformei a cal virgem e a água em hidróxido de cálcio. É um fenômeno químico, uma nova substância foi produzida. Aí agora o que é que eu tenho ali, Alexandre? Etanol e hidróxido de cálcio no fundo do recipiente. Ok? Pronto, não tem mais água. Aí agora eu faço uma destilação. Destilação simples mesmo, só para evaporar o álcool. Porque a cal virgem e a cal extinta, também chamada de cal apagada ou cal morta, cal virgem que tiver em excesso, cal apagada ou cal morta que tiver no fundo do recipiente, são sólidos. Só evapora o etanol, condensa, está aqui o etanol agora anidro, não tem mais água. Veja que a água foi consumida, eu fiz uma reação química para consumir água. Então, por isso que o álcool anidro é mais caro do que o álcool hidratado. Porque o álcool anidro, eu tenho que fazer uma reação química, eu tenho que fazer esse processo aqui, que seria algo a mais para fazer, para tirar esses 4% de água, e aí o processo seria mais caro. A seguir, ó, depois que toda a água foi consumida, e você só tem agora álcool e essa mistura de hidróxido de cálcio e óxido de cálcio, você vai fazer uma destilação, simples mesmo. Você só vai evaporar o álcool, né? Esses sólidos vão ficar lá no recipiente. Agora somente o álcool destila e aí você pode, se tiver no laboratório, recolher no becker. Se for numa indústria, né, isso é produzido em grande escala, tá bom? Então tá aí um aprofundamento muito importante de mostrando como é que se obtém álcool anidro, como é que você consegue se livrar dessa mistura azeotrópica da água que estava formando uma mistura azeotrópica.